Artigo no jornal The Guardian, de 14 de março de 2024. Revelado como a indústria global do petróleo está abastecendo a guerra de Israel em Gaza. O professor Elliot Jacobson, que é um personagem já do nosso canal, de tanto que a gente fala dele, para tratar de colapsismo, né, colapso da civilização e colapso ambiental, publicou ontem, sábado, no Twitter. Falando em recordes, um novo recorde diário para a concentração de CO2 de 427,93 ppm foi batido no dia 15 de março, de acordo com um relatório daquela base, né, de meteorológica que a gente tem ali no Havaí, né? Aí ele diz que está começando a ficar preocupado com a previsão que ele fez de aumento da concentração de CO2 na atmosfera, porque está sendo pior do que ele imaginava. É sobre a guerra de Israel contra os palestinos. Então, a indústria do petróleo tá destruindo o planeta. Isso aí a gente fala todo dia aqui, né, através das emissões de carbono. E se você é daquele tipo de pessoa que fala, não estou preocupado com o aquecimento global, estou mais preocupado com a população de Gaza, a gente vai mostrar aqui nesse vídeo uma reportagem, né, essa reportagem do The Guardian, vamos comentar, que mostra que a indústria do petróleo está bancando a máquina de Israel. Mas não é uma questão só dos outros. Adivinha quem está fornecendo petróleo, óleo, para a máquina de guerra de Israel continue a trucidar o povo palestino? Petrobras. A nossa Petrobras. Com a anuência do nosso presidente, do nosso governo Lula, do nosso Lula, o herói do povo palestino, está mandando petróleo para Israel continuar trucidando a faixa de Gaza. Essa é a notícia. Uma análise mostra como que aviões e tanques estão sendo mantidos abastecidos, apesar da determinação da Corte Internacional de Justiça alertando Israel para evitar atos genocidas. Mas esta semana, no dia 14, o jornal The Guardian publicou uma matéria mostrando que entre vários países, eu não vou nem chamar de vários países, mas entre 5 países, incluindo Rússia, Azerbaijão, pasme, e o Brasil, 5 países estão mandando óleo, petróleo bruto, para Israel usar na guerra contra a Palestina. Os aviões e tanques israelenses bombardeando palestinos estão sendo abastecidos por algumas das companhias petrolíferas mais lucrativas. Israel depende muito de óleo cru e produtos de óleo refinado do exterior para manter sua grande frota, incluindo tanques e outros veículos militares. A pesquisa realizada pela organização não governamental Mudança do Óleo Internacional compartilhou a informação com o The Guardian. Desde que o conflito em Gaza começaram a surgir evidências de que Israel depende fortemente de combustíveis fósseis do Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia e, olha só, Brasil. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, tem sido um dos mais afiados críticos de Israel, acusando o Estado de cometer genocídio contra o povo palestino. A tragédia humanitária em Gaza requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino.
As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio. O secretário-geral pode invocar o artigo 99 da Carta da ONU para levar à atenção do Conselho o tema que ameaça a paz e a segurança internacional. Faço um apelo ao governo japonês que assuma a presidência do Conselho a partir de hoje para que paute esse tema com toda urgência. Uma guerra que deveria ser contra o Hamas, mas que está sendo contra os palestinos. Um verdadeiro genocídio, todo mundo sabe disso. E olha, e a vergonha disso é que essa matéria do The Guardian, além de contar que o Brasil é um dos fornecedores do petróleo para o Israel, um dos 5 países fornecedores de petróleo para Israel, contrariando o pedido da ONU para que isso não acontecesse, ainda o The Guardian comenta que o Lula saiu em defesa dos palestinos, saiu em defesa criticando Israel pelo genocídio, com justa razão, né? Mas extrapolando até ao nível de falar em nazismo e outras coisas que eu nem quero mais mencionar. Mas olha só, o The Guardian então aponta o dedo para o Brasil, aponta o dedo para a Petrobras, porque a Petrobras, junto com outras empresas que prospectam petróleo offshore, estão mandando o petróleo para a guerra de Israel, que está sendo um verdadeiro genocídio. A guerra de Israel contra os palestinos, que está um verdadeiro genocídio. Lula chamou de volta o seu embaixador em Israel, mas não decretou o banimento da exportação de produtos de petróleo para Israel. Os governos dos Estados Unidos, Brasil e Rússia, além de Azerbaijão e Cazaquistão, não responderam aos pedidos do jornal The Guardian para comentar essa informação. Mas por que não comentou, Lula? Não vai explicar por que a Petrobras... Porque a Petrobras, o governo é um acionista majoritário da Petrobras, tem o controle acionário, né? Por que o governo não impede a Petrobras de vender óleo para manter funcionando a máquina de guerra de Israel? Você não sabe? Pergunta para o Silvio Almeida, talvez o Silvio Almeida ele explique, porque ele andou falando sobre defendendo o povo palestino também. Diante dessa tribuna, não posso deixar de registrar nossa profunda indignação com o que acontece neste momento em Gaza. Já em mais de uma oportunidade condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel, uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz. E aí, Silvio? Por que nós estamos vendendo petróleo para manter os tanques, aviões, os bombardeios para o povo palestino? O The Guardian perguntou, por que vocês não responderam? Eu fiquei sabendo dessa notícia do The Guardian através do Twitter de Mônica Piscinini. Mônica se define como uma escritora freelance, focada em questões relacionadas a meio ambiente, saúde e direitos humanos. Ela ainda fez um comentário sobre a falta de transparência do governo Lula
e de uma série de medidas absurdas sendo tomadas, um atropelo após o outro. E em relação à Petrobras, ela nos mandou a seguinte pergunta para o presidente Lula. Além do assunto polêmico da Petrobras em relação à guerra em Gaza, nós devemos fazer uma pergunta essencial ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por que a verba, os dividendos da empresa estão em caixa e não foram repassados para os acionistas? O que Lula tem a dizer em relação à queda de 10% das ações da Petrobras em um dia só? Um valor equivalente a 11 bilhões de dólares. É absurdo. Parece que está havendo um atropelo após o outro. Nós precisamos de mais transparência. Não podemos continuar dessa forma. Já, inclusive, denúncias contra esse genocídio. Mas olha a dicotomia. Lula, de um lado, fala, critica, né? Critica Israel, critica o genocídio, aquilo que fala coisas que não deveria, né? Com relação aos judeus. E, ao mesmo tempo, está abastecendo Israel com petróleo que não deveria para manter a guerra. Eu gostaria muito que o Lula viesse a público agora justificar, assim como também a diretoria da Petrobras, que acabou de segurar os recursos da Petrobras que deveriam ser distribuídos para os investidores, né? Os dividendos, que são chamados dividendos extraordinários, acabou de fazer, porque o Lula mandou, né? O Lula mandou que não fossem distribuídos esses dividendos extraordinários, quando todo o mercado estava esperando por esses dividendos extraordinários. Isso faz parte do jogo vocês podem chamar, da economia, né? E até o Haddad teve que acabar indo apagar esse fogo. E o Lula determinou que a diretoria da Petrobras impedisse a distribuição desses dividendos extraordinários, que são os dividendos extraordinários, são aqueles dividendos de grandes investidores, de empresas, de investidores de grande monta, e que todo ano recebem os resultados, né, do andamento dos lucros da empresa. Pode ser a Petrobras, pode ser a Vale, pode ser qualquer outra empresa. E tem os investidores, que são os grandes investidores, e tem os investidores que eles chamam de dividendos ordinários, são os pequenos investidores. Esses foram liberados, esses números da Petrobras, dos dividendos ordinários, foram liberados para distribuição, são os pequenos investidores, as pessoas físicas, né? A Petrobras é uma empresa de economia mista e o governo brasileiro detém 38% e detém também o maior número de diretoria, né? O maior número dos diretores. Esses diretores, 5 deles votaram a favor da retenção desses dividendos extraordinários, sob a desculpa de que esses dividendos extraordinários seriam investidos no crescimento da empresa, né? Seriam para investimentos. Ocorre o seguinte, eu tenho uma informação que data de do relatório de 2021 da Petrobras, do final de dezembro de 2021 da Petrobras, e a Petrobras, naquela época, neste relatório demonstra que foram antecipados dividendos extraordinários, em 2 etapas, uma etapa de 6 bilhões, outra etapa de 6 bilhões. Foram 12 bilhões de reais antecipados da empresa
que era que seriam parte poderia ser para investimentos e outra parte poderia sim ser para a distribuição entre os grandes investidores e os pequenos investidores. No entanto, já lá em 2021, durante o governo Bolsonaro, eles anteciparam 12 bilhões de reais, anteciparam um ano. Eles anteciparam todos os dividendos de 2022, anteciparam logo no final de 2021, no valor de 12 bilhões de reais. Agora eu pergunto uma coisa, agora no governo Lula, o que o Lula faz? Ele retira os dividendos extraordinários do mercado, não é? As ações da Petrobras caíram vertiginosamente, estão, não preciso eu dizer, tá, em todas as mídias de hoje, desses dias, onerando, aí sim, onerando não os grandes investidores que não receberam os seus dividendos, mas onerando os pequenos investidores, aqueles que dependem daquele ganho, das pessoas físicas, pessoas comuns como eu, você, que está me assistindo, que esses estão recebendo os seus dividendos, mas os outros dividendos, os extraordinários, não sei quantos bilhões de reais, parece que a mídia já fala em muitos bilhões de reais, ficaram retidos na empresa para investimentos. Porque Lula determinou isso. Pois é, Thelma, eu não sei julgar se foi correto ou não essa retenção dos dividendos, mas mostra que Lula tem poder, né? Tem poder de decisão sobre a empresa. Então por que não vetou a exportação de óleo para Israel, para continuar o massacre dos palestinos? Se dá para reter os dividendos, dá também para suspender a exportação de petróleo para Israel. Então nós temos assim, olha só que é dicotômico. Um governo anterior que manda antecipar um ano de dividendos. Eu não sei porquê, para benefício de não sei quem, sem fazer nenhum investimento na empresa, antecipa. E o outro governo seguinte, ao invés de fazer o equilíbrio da divisão de dividendos, não. Faz com que a empresa perca valor no mercado, que os grandes acionistas das bolsas de valores de todo mundo percam a credibilidade na empresa e as ações da empresa caem como chumbo. Então eu queria saber o seguinte, quem é que vai pagar essa conta no futuro? Como é que isso vai resolver o problema do Brasil? O Brasil não se acerta, gente. O Brasil não se acerta. Nós temos um governo tudo e um governo nada. Esse governo nada agora acha que os grandes investidores, aqueles que mantêm a Petrobras num alto patamar positivo de credibilidade, sejam onerados e com isso deixam de investir mais na Petrobras. Bom, eu não vou me estender mais nesse assunto, porque o The Guardian eu já extrapolei, né? Porque eu estava falando do envio do petróleo da Petrobras para Israel, para a guerra, para o genocídio. E passei a falar dos dividendos extraordinários que o nosso presidente mandou reter. E se vocês juntarem todas essas pequenas grandes coisas, né, que atrapalham a conjuntura do Brasil, vocês vão ver que esse governo, olha, eu votei nesse governo. É lógico que eu queria tirar aquele fascista do governo anterior, da possibilidade de voltar para o governo brasileiro.
né? Eu li a sua corja, né? Agora, Lula está sendo uma decepção. Ele não, ele está interferindo. Não vai me dizer que eu sou capitalista. Não, não sou. Eu acho que a empresa como a Petrobras, que tem, o governo detém 38% e a maioria dos votos, devia ter uma condução bastante leal, porque o Brasil está indo para o buraco do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, a inflação está aumentando, só quem vai ao supermercado sabe como é que está, só quem sabe, o Haddad está parecendo um idiota, porque ele corre daqui para lá, corre de lá para cá e foi agora tentar salvar a cena da história da Petrobras com os grandes investidores internacionais por causa dos dividendos extraordinários. Então, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho para pensar em como o governo pode ser influenciado a ter equilíbrio, porque nós temos que acabar, primeiro, com a miséria. Nós temos que acabar com a questão, nós temos que dar impulso à transição energética. Nós temos que entender o que é a tal transformação ecológica que o governo está armando. Nós temos que impedir que grandes obras de infraestrutura acabem com a Amazônia. Nós temos que acabar com o desmatamento na Amazônia, porque Lula foi eleito para desmatamento zero na Amazônia. E o desmatamento só vem aumentando. As mudanças climáticas estão aí. As mudanças climáticas estão fazendo que mais focos de incêndio, no final, acabem com a floresta. Porque já o Cerrado, este ano, já teve o maior número de focos de incêndio. E a Amazônia está indo para o mesmo buraco, porque a seca está muito grande. Nós estamos vendo aqui no Sudeste o que está acontecendo. Nós estamos com calor em pleno mês de março, com calor absurdo e sem chuvas. Os reservatórios, segundo o próprio governo, das hidrelétricas para gerar energia, estão abaixo do nível esperado para a época do ano. E o governo está se preocupando com o quê? Em viabilizar ferrogrão? Inviabilizar novas rodovias lá em Roraima? E está esquecendo dos Yanomami? Sônia Guajajara acabou de dar uma entrevista, ela está em Roma, acabou de dar uma entrevista dizendo que eles estão tomando todas as providências, que os Yanomami já estão... eles já estão resolvendo os problemas dos Yanomami lá nas terras Yanomami. No entanto, eu vou repetir, porque eu acho que eu tenho repetido isso demais, mas vou repetir. Os Yanomami continuam sendo mortos pelo garimpo, pela contaminação do mercúrio, pela contaminação das águas, pelos próprios garimpeiros, pelas doenças como pneumonia, como malária e principalmente morrendo de fome, crianças que não conseguem ficar em pé porque não tem estrutura física, porque estão morrendo. E Lula está mandando petróleo para Israel, contrariando um pedido da ONU para que os países não mandassem petróleo para alimentar o genocídio que está acontecendo contra os palestinos. E a Petrobras continua faturando horrores. E se não... gente, nós precisamos começar a pensar de uma outra forma, porque há pedidos de impeachment de Lula no Congresso. Quem confia nesse Congresso? O que vai acontecer? Pacheco já se virou, ele já se virou, ele virou de lado, ele era
frente a frente Lula. Ele agora está do outro lado, ele está junto com Lira. Nós temos outros PLs para serem votados no Congresso, como, por exemplo, o PL que vai diminuir a área de proteção das propriedades na Amazônia, a área de proteção legal, preservação legal, que hoje são áreas que devem ter no mínimo 80% de proteção. Estão pensando em reduzir para 50% e já a gente falando em redução para 20% de reserva legal na Amazônia. O que está acontecendo com este governo é a pergunta que eu quero fazer. Nós estamos indo pro buraco. Eu não sou economista, eu sou ativista, mas eu sei ler e sei o que está acontecendo. Eu leio todas as notícias de todos os assuntos. Leio sobre petróleo, sobre Petrobras, sobre a Vale. E aí? O Brasil vai continuar... Bom, primeiro nós tivemos um governo fascista que deixou todos os brasileiros idiotas, né? A maioria ficou idiota diante de um Bolsonaro extrema-direita, golpista, que se cercou de militares desde o início para dar o golpe. Bom, eu acho que o meu discurso hoje está longo e eu acho que eu desabafei, né? Agora, ô Rodolfo, cabe a você fazer aí você editar isso e colocar só aquilo que interessa. Ah, certo, sobra para mim, né? Não, na verdade é sempre muito interessante ver você falando, Thelma, então tudo me interessa. Depois falei do petróleo que vai para Israel, depois passei para a Petrobras, que não distribuiu os dividendos extraordinários, como se tem um detalhe, essa decisão é uma decisão que tem que ter uma competência técnica para tomar, é uma decisão que tem que ter um estudo técnico para tomar, e havia outras possibilidades que não fossem reter todos os dividendos obrigatórios, né? Então essa decisão não foi técnica, foi ditatorial do Lula. A gente já teve problema com a Petrobras nos governos anteriores do PT. Eu, sinceramente, eu me arrepio só em relacionar Petrobras com o governo do PT. Eu fico arrepiado. Por hoje é isso. Estamos vivendo o colapso da civilização, o colapso ambiental, aquecimento global correndo solto, e a Petrobras, que devia estar trabalhando a favor do povo brasileiro, a favor da humanidade, está ajudando a bombardear o povo palestino, está querendo tirar petróleo da foz do Amazonas, destruindo uma das regiões mais preservadas aqui do litoral brasileiro, não está fazendo transição energética nenhuma para diminuir as emissões de carbono, e tudo isso com o conhecimento e a concordância do presidente Lula, né? Herói do povo brasileiro, herói do povo palestino. Vocês estão lembrados há 20 dias atrás como eu apanhei porque eu falei da Palestina? Vocês estão lembrados? Como eu sou um cara católico e creio em Deus, e eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, ao tempo a gente vai provar que eu estava certo. Eu estava certo. O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país. Sim, verdade. E a Petrobras também tem o direito de vender óleo para o Estado de Israel poder bombardear o povo palestino, né? É um direito da Petrobras. Só que não, né?
Você não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala, mandar morte para aquelas pessoas. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.